Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o início das nossas sessões. Tivemos o período de recesso e hoje retornamos em nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando também. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª Sessão Ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em 3 de agosto de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Tribunal de Contas, ciclo de debates, dia 27/8, em Mogi-mirim. Senhor Presidente, encaminhamos anexo e abaixo o convite para a participação de Vossa Excelência e servidores no 30º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais 2026, a se realizar no próximo dia 27 de agosto, às 14 horas, no Centro Cultural Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, situado na Avenida Santo Antônio, 430, Centro, em Mogi-mirim. Através do ofício 158/2026, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 019/2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Recebemos também a moção de apelo 253 de 2026, da Câmara Municipal de Jundiaí, de autoria do vereador Ed Carlos Vieira, aos presidentes das câmaras municipais do Estado de São Paulo para que realizem audiências públicas e debates legislativos sobre segurança, fiscalização e regulamentação de esportes radicais e atividades de aventura de alto risco. Recebemos o projeto de lei do Legislativo, número 4 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que institui normas gerais de transparência ativa aplicáveis às despesas realizadas mediante adiantamento, cartão corporativo e diárias no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Caconde. Caminho referido projeto para a Comissão de Justiça. Recebemos com pareceres favoráveis das comissões competentes os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 025, do Executivo, que institui o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, no âmbito da Câmara Municipal de Caconde e da outras providências. Projeto de lei 026, que dispõe sobre a implantação do Programa de Demissão Voluntário, PDV, dos servidores públicos do município de Caconde e da outras providências. Projeto de lei 028, 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 250 mil do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 031 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 250 mil do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 032 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 54.921,16 do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 033 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 034 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. Recebemos também, com parecer da Comissão de Justiça e Redação, o veto parcial, número 3 de 2025, aposto ao senhor prefeito, ao autógrafo de lei número 3053, que institui a política municipal de apoio ao microempreendedor individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva.
Parecer pela rejeição parcial do veto nos termos do artigo 330 do Regimento Interno, mantendo-se veto exclusivamente quanto ao artigo 7º e ao artigo 8º do autógrafo, com recomendação de reapresentação corrigida desses dois dispositivos. Recebemos também, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogler Maguim, corroborado pelos vereadores Frank de Assis, Davi Antônio Teixeira Júnior e Beth Biondi, que institui a política municipal Caconde Verde e Azul, lei Úrsula Senewald, parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto, com a emenda número 1 de 2026. Ofício 155 de 2026. Senhor Presidente, reencaminha os projetos de lei 28 e 29 de 2025. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, em atenção ao ofício número 7 de 26, pelo meio do qual essa Egrégia Câmara Municipal procedeu à devolução dos projetos de lei 028 de 2025, que dispõe sobre o zoneamento, uso, ocupação e parcelamento do solo do município da Estância Climática de Caconde e da outras providências, e número 29 de 2025, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor de desenvolvimento da Estância Climática de Caconde, encaminho novamente as referidas proposições para apreciação dessa Casa Legislativa. Conforme apontado no referido expediente, foi providenciada a realização da audiência pública destinada à discussão dos projetos, em estrita observância aos princípios da publicidade, da transparência e da participação popular, bem como as exigências legais aplicáveis ao processo de elaboração e revisão da legislação urbanística municipal. A audiência pública foi realizada no dia 29 de junho de 26, oportunidade que foram apresentados os projetos à população, debatidas suas exposições e recebidas manifestações e contribuições dos participantes, conforme consta da ata da audiência pública que segue anexa ao presente expediente. Em razão das discussões promovidas durante a audiência e da posterior análise técnica realizada pela administração municipal, as proposições foram revisadas, incorporando-se os ajustes e adequações considerados pertinentes, visando ao aperfeiçoamento do texto legal, ao fortalecimento da segurança jurídica e ao atendimento das contribuições apresentadas, preservando-se os objetivos e diretrizes fundamentais das matérias. Dessa forma, considerando a sanada a pendência que motivou a devolução das proposições, reencaminhamos os projetos de lei 028 e 029 para regular tramitação e apreciação por essa Egrégia Casa Legislativa. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos o protesto de estima e consideração. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça, Obras e de Finanças. Projeto de lei 029 de 2025, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor de desenvolvimento da Estância Climática de Caconde. Cumprimentando cordialmente, em atenção ao ofício 007, por meio do qual essa Egrégia Câmara procedeu à devolução dos projetos 028 e 029, encaminho novamente as referidas proposições para apreciação dessa Casa Legislativa. Conforme apontado no referido expediente, foi providenciada a realização da audiência pública destinada à discussão dos projetos, em estrita observância aos princípios da publicidade, da transparência e da participação popular, bem como as exigências legais aplicáveis ao processo de elaboração e revisão da legislação urbanística municipal. A audiência pública foi realizada no dia 29 de junho de 26, oportunidade em que foram apresentados os projetos à população, debatidas suas exposições, recebidas manifestações e contribuições dos participantes, conforme a ata da audiência pública que segue anexo ao presente expediente. Posterior análise técnica realizada pela administração municipal, as proposições foram revisadas, incorporando-se os ajustes e adequações consideradas pertinentes, visando o aperfeiçoamento do texto legal, ao fortalecimento da segurança jurídica e ao atendimento das contribuições apresentadas, observando-se os objetivos e diretrizes fundamentais das matérias. Dessa forma, considerando sanada a pendência que motivou a devolução das proposições,
reencaminhando os projetos 028 e 029/2025 para regular tramitação e apreciação por essa Egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Justiça, Obras, Finanças. Encaminho também o referido projeto para as comissões de Justiça, Obras e Finanças. Indicação 161 de 2026, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini e Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de ampliação do programa de kit lanches. Indicação 162 de 26, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito o remanejamento de dotações orçamentárias e a previsão de recursos na lei orçamentária anual destinado à causa animal. Indicação 163, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção completa na vicinal prefeito Aristodemo Ielo, que liga o município de Caconde ao distrito de Barrânia. Indicação 164 de 26, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a instalação de um parquinho infantil na creche Nicola Tortorelli, bem como para a ampliação da unidade. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça e Redação após o término dessa sessão. Então, estão designadas duas comissões após o término desta sessão. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfolga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia desta sessão, atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 025 de 2026, que institui o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, no âmbito da Câmara Municipal de Caconde e da outras providências. As comissões de Justiça e de Finanças darão parecer favorável em conjunto a esse projeto, apresentando uma emenda alterando o parágrafo único do artigo 3º. Parágrafo único. A adesão ao Programa de Desligamento Voluntário, PDV, importa a quitação plena e irrevogável exclusivamente das verbas decorrentes da extinção do vínculo funcional e da indenização prevista nesta lei, bem como das demais parcelas expressamente discriminadas e pagas no respectivo termo de adesão ao programa, não abrangendo direitos de natureza diversa que não tenham sido objeto de expressa discriminação e quitação no referido instrumento. Essa emenda foi apresentada seguindo o parecer da UVESP. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mas já está constando, não está? No parecer? Eu acho desnecessário, mas vamos voltar. Como foi apresentada a emenda, apesar dela estar no parecer, eu coloco em votação a emenda apresentada. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado a emenda por unanimidade. Agora o projeto completo, com a emenda apresentada e aprovada. Projeto completo em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade. O projeto completo com a emenda apresentada e aprovada. Teremos também, em discussão e votação, o projeto de lei 026 de 2026, que dispõe sobre a implantação do Programa de Desligamento Voluntário, PDV, dos servidores públicos do município de Caconde e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças, e no mesmo termo do projeto anterior, atendendo à recomendação da assessoria da UVESP através de parecer, foi apresentada uma emenda ao parágrafo 3º do artigo 5º, qual passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º, a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário, PDV, importa em quitação plena e irrevogável, exclusivamente das verbas decorrentes da extinção do vínculo funcional e da indenização prevista nesta lei, bem como das demais parcelas expressamente discriminadas e pagas no respectivo termo de adesão ao programa, não abrangendo direitos de natureza diversa que não tenham sido objeto de expressa discriminação e quitação no referido instrumento. Em discussão, a emenda apresentada ao referido projeto. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda apresentada. Agora o projeto completo com a emenda apresentada e aprovada em discussão. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Sobre esse PDV da prefeitura, a gente sabe que é um programa que os funcionários sempre vinham procurando e hoje a casa está colocando em votação e a gente sabe que é em melhoria que os funcionários sempre esperavam, né? Os que vão aposentar, os aposentados, né? Que eu acho que pode aderir também. E ele sempre vinha procurando a gente sobre esse PDV. E quero dizer aí que é mais que merecido, que hoje está sendo votado na casa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 028 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 250 mil do orçamento municipal e da outras providências, o qual conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Justificativa. O presente projeto tem por finalidade, de acordo com a emenda federal de incremento do piso de atenção básica primária à saúde, suplementar valores que nos foram destinados pelo Ministério da Saúde, que serão utilizados na compra de material de distribuição gratuita e nos serviços de terceiros, pessoa jurídica. Em discussão, a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É um projeto de lei do valor de 250 mil destinado à saúde. Eu queria só deixar ressaltado aqui que 100 mil é do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e 150 mil é do deputado federal Marcos Pereira. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 31 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 250 mil do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. O presente projeto tem por finalidade, de acordo com a emenda estadual SGRI PRC 2026-00751, a aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED destinadas à modernização do sistema de iluminação pública em vias urbanas do município de Caconde. Em discussão, a matéria que foi lida.
Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Queria falar um pouquinho desse recurso de 250 mil, que veio do nosso deputado estadual, Jorge Caruso, aonde a prefeitura vai poder usar em iluminação, né, em LED, que sempre vinha falando que tinha várias avenidas aí no escuro, então que o recurso eles vão usar aonde eles achar que melhor vai servir a cidade aí na iluminação pública. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 032 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 54.921,16 do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade suplementar a dotação orçamentária para a emenda parlamentar 2025-092-73674, que visa a aquisição de equipamentos de cozinha, material permanente, fogões industriais, fornos, fritadeiras industriais, grelhadores, máquinas de lavar louça, comerciais, marmiteiros e outros equipamentos. Em discussão, a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É uma emenda estadual também do deputado Tiago Auriço, que vem para a educação, para compra de equipamentos. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 033 de 2026, do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de transferências de recursos vinculados à assistência social, pois esses recursos vinculados referem-se à emenda parlamentar número 26.504.90.001, no valor de R$ 100 mil, que serão destinados para contribuir para a manutenção e fortalecimento das ações socioeducativas desenvolvidas pela instituição, assegurando melhores condições para o atendimento dos usuários e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. Em discussão, a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu só gostaria de saber da assistência social destinada à casa de acolhimento, esse valor não? Crédito especial no valor de R$ 100 mil, serviço terceiro. Municipal na justificativa. Está naquele quadrinho, na primeira parte. Está na justificativa. Caso de acolhimento. Casa de acolhimento, Coronel Gustavo Ribeiro, valor de R$ 100 mil. Então é isso mesmo. Trata de uma emenda do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa também. Ele vem para assistência, mas é destinada à casa de acolhimento Coronel Gustavo Ribeiro. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação projeto de lei 034 de 2026, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares vinculadas à saúde, pois refere-se à emenda parlamentar número 5041.002, no valor de R$ 100 mil, que serão destinados para a contratação de pessoas jurídicas, assegurando melhores condições para o atendimento dos usuários e a continuidade dos serviços prestados à comunidade.
Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação o veto parcial, número 3 de 2025, aposto pelo senhor prefeito ao autor de lei número 3.053, que institui a política municipal de apoio ao microempreendedorismo individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva. Também teremos em única discussão e votação o projeto de lei do Legislativo 2 de 2026, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoga Maguim, Frank de Assis, Davi Antônio Teixeira Júnior, Elizabeth Biondi, que institui a política municipal Caconde Verde e Azul, Lei Úrsula Senawold. Terminada a ordem da próxima sessão. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos aqui presentes, ao público que nos assiste de casa. Eu vi aí na final de semana na rede social aí umas fotos. A gente fica até meio triste do campo da Toca da Raposa, o abandono que está o campo. Então, a gente fica triste de ver, né? Porque se não está em condições, não podia liberar para ter uma partida de futebol, porque eu acho que a partir do momento que está liberado, o local, o ambiente tem que estar adequado pela prefeitura. E queria também aqui rever, que a gente tem recebido bastante reclamação sobre o gramado da Toca da Raposa. A gente sabe que é um gramado especial, mas que não está adequado para a turma jogar, diz que tem muita pedra, está queimando, então que a prefeitura tome providência. E também queria falar um pouquinho sobre a água. A gente sabe que está vindo um período aí que vai ser crítico para todo, né, para todos os municípios. Então, o Caconde, a gente já tem um problema de abastecimento de água. A gente sabe que estamos trabalhando em busca de melhoria, mas ainda é pequeno. Então, eu acho que é prioridade a água. A água é prioridade. A gente tem que ver o problema de água em Caconde. Nós sabemos que, na gestão passada, foi feita uma reforma lá na represa, onde vem a água que é capitalizada para o município, mas tenho certeza que ainda é pouco para esse período que nós vamos enfrentar esse ano aí, que a gente vê os órgãos orientando e avisando. E a gente tem um rio que passa no nosso pé. Por que não captar água dali? Não deixar preparado? Agora, será que a prefeitura vai esperar acontecer para depois correr atrás de novo e montar aqueles canos de batateiro, jogando água para tudo quanto é lugar? Só isso que eu espero, porque até agora não tem um plano para resolver esse problema, que eu acho que é tão pequeno para a prefeitura resolver. Então, espero aí que nosso prefeito tome uma atitude nessa parte aí e rever isso aí para não deixar de última hora aí esse problema, porque passa a ser um problema para todo mundo, que já pensou, a falta d'água e a água passando do nosso lado. E também o problema do esgoto nosso, né? Sobre o tratamento aí que vem vindo há tempo debatendo, a gente faz reuniões sobre isso, faz reuniões sobre a água, faz reuniões sobre financiamento, e o tempo passando, e nós ficando só aí na conversa. Então, que tome uma providência, que chame a gente para conversar, que eu tenho certeza que, em conjunto, a gente pode ter umas formas para resolver isso aí o mais rápido possível. Então, eu peço aí com carinho ao prefeito que estude uma maneira da gente ver isso aí, principalmente da água, para essa captação da água aí, que não está difícil, deixar preparado, porque a gente vê aí que vai vir um período brabo aí para o nosso município. E hoje eu acho que o demais, também quero agradecer aí o Luciano do Planejamento com a sua equipe aí, pelo desempenho que vem fazendo, nos atendendo na correria, ao Cristiano também aí,
e a sua equipe da zona rural, que a gente vê que as estradas começou a melhorar e muito, entendeu? A população também agora está entendendo. Então, a gente fica muito feliz de ver a coisa acontecendo. E também a turma da Brigadiça aí, o Silvano, e no nome do Silvano, a todos que estão junto com ele aí, também desenvolvendo aí, atrás dos focos, a gente vê que já começou. E, enfim, agradecer à prefeitura inteira, a todos os funcionários, pessoal da saúde também, desempenho. Então, um abraço a todos aí e uma boa noite. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite, noite. nobres colegas da casa. Muito boa noite aos funcionários da nossa Casa de Leis, a quem respeito, né? João Paulo aqui hoje, o Bruno também, os nossos agradecimentos. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero, inicialmente, corroborar as palavras do nobre vereador que me antecedeu, o Edinho. Esses 3 pontos são primordiais, a questão da Toca da Raposa, realmente muito importante. Essa sua preocupação é justíssima e é uma reivindicação da comunidade do bairro, com relação à água e também à questão do esgoto. Sem dúvida alguma, é uma preocupação de todos nós aqui na Câmara. Então, parabéns, Edinho, estamos com você e esperamos que realmente o prefeito e sua equipe nos respalde com informações inerentes a esses 3 pontos da sua fala. E gostaria também de aproveitar o ensejo para agradecer o prefeito, porque eu havia feito uma indicação solicitando a substituição das luminárias por LED na Praça Senhorinha Fontes. O trabalho foi executado, ficou excepcional, os moradores estão muito satisfeitos e agradecidos, e aproveito para solicitar ao prefeito que, se possível, faça a substituição, conforme fiz também indicação, de todas as luminárias do nosso bairro, do conjunto habitacional Vereador José Fornari, por LED. E, para finalizar, sei que foi também pedido aqui de vários colegas da casa para que o prefeito viabilizasse, estudasse a possibilidade de se fazer uma reforma ali no escadão. E há realmente uma série de problemas que precisam ser solucionados. Hoje mesmo eu fui questionado a respeito e me comprometi de trazer esse pleito também para que, com o apoio aqui de todos os nossos colegas, vereadores, possamos fortalecer, né, essa nossa reivindicação. Então, meu muito obrigado, e por hoje é só, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, colegas, boa noite, pessoal que estão de casa, boa noite, senhor presidente. Então, quero começar aqui, né, agradecendo também a Prefeitura Municipal, agradecendo ao prefeito, né, pela melhoria das estradas que está dando uma melhorada. Né, o Cristiano mesmo me atendeu um pedido que fazia tempo que a gente vinha pedindo, mas a gente entende também as dificuldades, né? Aquele pedaço ali do Dude, ali, deu uma ajeitada ali, então ficou bom. E quero agradecer muito ele pelo atendimento. E por outras coisas que tem feito, que é muitas coisas, né? E agradecer ao Silvano também, de algum pedido que eu fiz, e ele atendeu, está sempre pronto para nos atender, mesmo estando, né, com muito serviço, tudo, ele não mede esforço para poder atender algum pedido da gente, que o povo reclama de alguma poda, de alguma coisa de árvore, e ele tem nos atendido. E as queimadas também, né, que peço para que Deus abençoe eles, que eles andam
também nas queimadas, perigoso, no meio do mato. Então, ele tem feito, aí ele e a equipe dele, feito bastante esforço nessa parte também. E quero agradecer também à diretora da Educação, a Rosana, né, pela atenção que ela deu para mim e o Daniel. A gente fomos lá no grupo Canto do Lobo, ver a respeito das pombinhas lá, e, de fato, é muito problema com as pombinhas lá mesmo. Mas medida já, ela depois ligou para mim, me mandou mensagem que medidas já estão sendo tomadas. Conversei com a moça da zoonose também, então eles estão correndo atrás para ver o que pode estar fazendo lá. E também agradecer também, né, o Zé Chico, que esses dias eu estava querendo sair com ele, mostrar alguns lugares que precisam de lombada, alguns lugares que está precisando fazer um tapa-buraco. Então, agradecer a atenção dele, que a gente foi, olhou, teve uma lombada que eu já fiz indicação, que é indo para Muzambinho, que é na curva lá. Ainda falei para ele, né, já aconteceu um acidente ali no Redentor, Caneide, e ali é perigoso, os carros que saem ali perto da Maria Bethânia ali. Então, falou que vai resolver, então vou ficar aguardando aqui. Conversei com ele, com o Cristiano. Então, quero agradecer muito a atenção que ele me deu, e a gente fomos ver os lugares que está precisando pôr a lombada, que é uns lugares que os carros não respeitam, passa correndo. Tem um lugar ali perto da casa do Caruncho ali, que ali mora muitas pessoas de idade, e muitos carros descem ali com tudo, não está nem aí. Então, me pediram para mim isso aí também, para fazer uma lombada por ali, para dar uma, né, para melhorar. E agradeço também, né, o prefeito, que eu fui esses dias para trás, foi eu, o Franca, a gente fomos lá no cemitério, fui com o prefeito. Então, fui lá mostrar para ele a necessidade que o cemitério precisa, do cemitério do Zipê. Então, ele mesmo pôde ver lá o quanto está precisando cuidar daquele cemitério. Que, né, tá, limpeza, as coisas, vaca entrando lá dentro. Pedi para ele para poder fechar em roda lá, né, com lambrado, com muro, o que for melhor. Então, ele viu a necessidade, ele viu que está precisando mesmo. Então, ele falou que medida ia ser tomada para poder fazer lá e ajudar, né, melhorar as coisas lá. Então, quero agradecer ele por ele ter ido lá e ter dado essa atenção. E, que nem o Edinho falou, né, a gente está tudo aqui batalhando pela água, nós todos aqui estamos batalhando, agora pelo esgoto também, que é uma coisa que tem que ser feita, né? Concordo muitas vezes com o prefeito de estar fazendo turismo, as coisas, mas não adianta nada ter um turismo e não ter água, né? Aí que turismo? A pessoa vem aqui, não tem água nem para tomar banho, tem hora. Então, fica difícil, né? Essas pessoas que vêm aqui, falta água, tudo, as pessoas, com certeza, amanhã ou depois, não querem nem saber de voltar aqui mais. Então, que ele possa olhar com carinho, né, e agora fazendo alguma reunião, mas com as decisões já para tomar, porque reunião fazer e ficar patinando não está resolvendo nada também, né? Talvez a gente tenha as ideias, acho que vai dar tudo certo, no fim, acaba não fazendo. Então, que agora possa tomar, né, as medidas e fazer o que tem que ser feito. E agradecer também, né, os 250 mil do Jorge Caruso, nosso deputado, que tem um carinho muito grande por Caconde, por Barrânia, pela zona rural. E o nosso deputado também, Baleia Rossi, que está sempre aí nos ajudando, né? Então, agradecer o João Trebeschi, o assessor deles, e muito obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, presidente, meus Boa colegas noite. vereadores, os funcionários da Câmara, quem está aí assistindo pelas redes sociais. Essa semana que passou, fui bombardeada, né, com indagações, né, sobre... Eu estou sempre na internet, a gente acompanha, né, as notícias, e quando fala de causa animal, eu sou, né, o para-raio.
Então, a gente recebeu em vários sites, e recebi mensagens, né, recebendo os links, o pessoal me marcando, vitória histórica, né, dos animais, da sociedade. O STF decide, né, que o município agora tem que cuidar dos animais, né, é responsável pelos animais. Só queria esclarecer que isso não é agora, né, isso foi no município que teve essa determinação, por conta de uma situação que aconteceu, mas existe essa lei que responsabiliza o município, as prefeituras, pelos animais, né, da cidade. Essa lei é de 2017, é a Lei 13.426, de 2017. Então, a prefeitura tem, sim, né, a responsabilidade de cuidar dos animais, né? Então, a gente precisa trabalhar políticas públicas para poder cobrar, né, a prefeitura. Então, eu, como sou vereadora, desde que eu entrei, foi com esse intuito, né, porque eu era uma defensora dos animais, uma protetora, cansada de lutar, de batalhar, né, de carregar animais no meu carro, de ficar implorando ajuda para pagar veterinário, não só de animais domésticos, né, que são cães e gatos, mas também animais silvestres, animais de grande porte. Eu presto socorro, resgate a tudo quanto é tipo de animais. Então, o município ele é, sim, responsável pelos animais que não têm, né, tutores por abandono, né, por negligência, e maus tratos também. O município tem que acolher esses animais que sofrem maus tratos. E eu queria também aproveitar e falar que na nossa cidade a gente está tendo um apoio muito, muito importante mesmo do setor de zoonose, né, vigilância sanitária e zoonose, que está ajudando, inclusive, a Polícia Civil em caso de maus tratos. A gente está conseguindo incentivar as denúncias de maus tratos. Então, o CACONDE está progredindo muito nisso. Muita gente não sabe, né, porque denúncia às vezes fica em off, mas a gente está conseguindo isso é maravilhoso. Então, queria só esclarecer que, desde que eu entrei, né, como vereadora, com esse intuito, né, de protetora, de defensora, hoje está aqui, ocupando essa cadeira, honrada com os meus colegas vereadores aqui, que eu tenho certeza que eu posso contar com eles, para a gente poder trazer políticas públicas para a causa animal. Então, eu tenho feito indicações, requerimentos, abrangendo essa situação de acolhimento, cuidado veterinário, responsabilização, né, fiscalização, incentivo à adoção, tudo isso é um conjunto de coisas, né, para a gente poder ter um resultado de minimizar a quantidade de animais nas ruas, sofrendo os maus tratos, causando os transtornos no trânsito, né, esse mal-estar das pessoas andarem na rua e ver esse cachorro, né, para todo lado, que a gente vive recebendo essa reclamação. As pessoas não aguentam mais, né, tanto cachorro na rua, tanto problema. Enfim, só para resumir, eu tenho tomado providência aqui, né, no Legislativo, pedindo, como eu falei, indicações, requerimentos. Inclusive, agora estou me atualizando, o que eu puder fazer a mais, né, nesse sentido. Essa indicação que eu fiz agora, né, a indicação número 162, né, de 2026, eu pedi aqui, eu indiquei ao senhor prefeito municipal o remanejamento de dotações orçamentárias e a previsão de recursos na lei orçamentária anual destinados à causa animal. A justificativa, presente indicação tem por objetivo assegurar a disponibilidade de recursos orçamentários para o desenvolvimento de ações voltadas à proteção, ao cuidado, ao bem-estar animal no município. A existência de dotação orçamentária adequada é fundamental para viabilizar políticas públicas na área, permitindo ao município planejar, executar ações de interesse da população e atender às demandas relacionadas à causa animal. Desta forma, indica-se que sejam realizados, quando necessário e legalmente possíveis, os remanejamentos de dotações orçamentárias para garantir recursos destinados à causa animal no exercício vigente, bem como essa finalidade seja contemplada de forma adequada na elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. Além disso, dessa parte burocrática, eu acho que o que ia ajudar muito a gente, né, a gente que eu falo, não só eu, os meus colegas vereadores, o executivo também, a prefeitura, os setores, né, o setor de meio ambiente, o que a gente precisa, e que eu vou fazer aqui pela Câmara, até eu vou comunicar com o presidente, vou fazer da forma que for necessária, a gente propor uma audiência pública aqui na Câmara, né, para a gente poder convidar o prefeito também, convidar o responsável, o diretor lá do setor meio ambiente, convidar os veterinários,
né? A gente não tem ONG na nossa cidade, não temos ONG, mas temos protetores, defensores, pessoas interessadas, né? As minhas colegas de causa, convido, aproveito a oportunidade, eu quero a participação de vocês, né? Não, como eu falei, antes de me eleger, a gente precisa estar unida na causa. Infelizmente, a causa não tem união, a gente precisa, né? Então, eu acho que fazendo essa audiência pública, eu acho que a gente vai conseguir, né, conversar e achar uma forma. Porque, para manter o que precisa, né, não só o que a gente tem um programa de castração com 40 castrações mensais, né, cães e gatos são castrados, a gente precisa de mais. Né, eu consegui uma emenda com o deputado Barros Munhoz de R$100 mil para o meio ambiente, destinado para mais castrações, mas não é suficiente. A gente precisa de atendimento veterinário, a gente precisa acolhimento, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma reunião, ver o que a gente pode fazer aqui pela Câmara, se eu conseguir fazer na parte legislativa uma lei que a gente consiga direcionar, né, essa parte financeira para esse segmento, vai ser importante para a gente conseguir desenvolver tudo isso. Porque eu estou sendo cobrada agora, né, e vocês também, meus colegas, para a gente resolver cobrar a prefeitura para poder tomar providência mediante isso que saiu na internet agora, que o STF está obrigando as prefeituras a fazer. Mas, gente, não tem como a prefeitura fazer isso, né, estalar os dedos e começar a abrigar os animais. Não tem como, a gente não vai ter agora, do nada, como construir um canil. É necessário fazer, né, um abrigo temporário. Mas, financeiramente, a prefeitura não vai conseguir fazer isso agora. Então, a gente conversando, né, nessa audiência pública a qual eu vou propor, eu acredito que a gente vai achar uma saída, né, fazer uma parceria, né, com as protetoras, defensoras. A gente tem o seu Benedito Tesolim, que tem mais de 50 cães na casa dele. Eu acredito que a gente vai conseguir achar uma forma da prefeitura entrar num acordo com os protetores e se ajudar, né, até a gente conseguir construir esse abrigo temporário. Fazer um convênio com os veterinários, que eu já pedi aqui, indicação. Enfim, eu estou à disposição para a gente somar, né? E tenho meios agora, legalmente, eu tenho certeza que eu vou contar com os meus colegas vereadores, para a gente poder, sim, fazer com que a prefeitura cumpra, né, essa determinação do STF, né, de uma forma possível. Porque não adianta a gente ficar cobrando, relutando uma coisa que a prefeitura não tem como cumprir. Né? A prefeitura não tem. Então, não adianta a gente lutar, porque não vai ter milagre. Então, juntos, eu vou cobrar, sim, vou trabalhar aqui na Câmara, junto com vocês, meus colegas, mas a gente vai fazer com que a prefeitura tenha a possibilidade de cumprir essa determinação aqui. Né? É isso, podem contar comigo. Só completando, eu preciso falar que uma moradora lá do Bequinho hoje veio me cobrar. Disse que dia 14 vai fazer 1 ano das obras lá no Bequinho, e está um problema de novo com lixo. Né? Inclusive, queria pedir para os moradores não descartarem lixo, não só no Bequinho, né? Na cidade toda tem pessoas que descartam, de qualquer maneira, o lixo. Não vamos fazer isso. Né? Inclusive, com temporada de chuva, a gente sabe que vai ter problema aí. Então, vamos manter essa regra de não descartar lixo de qualquer maneira, por favor. Queria aproveitar também e agradecer o setor do meio ambiente, a Defesa Civil, né, o setor também de agricultura, o Silvano, a equipe dele, estão trabalhando incansavelmente, à noite, final de semana, indo apagar queimadas, que é uma situação que a gente sabe que coloca em risco a vida, né, das pessoas, dos animais, fauna, flora, e, inclusive, a vida e a saúde dos funcionários, né, que estão trabalhando, combatendo queimada. Então, eu queria destacar que agora vai aumentar ainda mais com esse calor, né, as queimadas, 90% são provocadas, né, ação humana, mas tem aquelas, igual aconteceu agora ali perto dos Jacons, né, a família Jacon, teve uma queimada por curto no fio, então, com calor, tende a acontecer mais ainda. Então, vamos tomar cuidado, né, com essa parte da queimada. A gente está agora podendo contar com um caminhão-pipa maravilhoso, vai chegar outro aí, enfim. Mas todo mundo tem essa consciência e parabenizar essa equipe da Defesa Civil que está trabalhando. Última coisa, a iluminação lá do Redentor, maravilhosa. A gente pediu, né, a pracinha lá do Redentor está iluminada, como o Frank falou, da praça do José Fornari também, né, do bairro vereador José Fornari, também ficou muito boa com os LEDs, está super iluminada. A do Redentor ficou, e me cobram a iluminação ali do Cristo. Né? Mas eu conversei hoje com o responsável, ele me explicou, para fazer essa iluminação do Cristo de forma que destaque para a cidade toda, é um holofote mais caro. Né? E eu acho que, como até o Edinho falou, a gente tem prioridade hoje, a água, é o esgoto, então a gente quer que a nossa cidade fique bonita, claro, os moradores querem, mas a gente tem prioridades, então vamos ter paciência, vamos devagar com o andor.
É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A gente teve esse recesso, e o recesso foi importante para continuar colocando em dia algumas questões, que são tantas que estão sobrepondo aqui muitas coisas que os colegas disseram, inclusive. As faltas que estão tendo aí em todas as áreas, principalmente em áreas de infraestrutura, se dá em razão, principalmente pela atenção do prefeito. O prefeito que gosta de falar e viver a aventura dele com relação ao turismo, e é uma questão concreta, não é uma questão só de gosto, né? É simplesmente a forma como ele lida com as coisas. Isso eu comprovo para vocês. Está hoje em discussão desde o ano passado, mas hoje agora de uma forma mais aguda, intensa, o que ele quer fazer com aquele dinheiro de 2,5 milhões que foi recebido pela Secretaria do Governo do Estado, da qual ele bateu o pé, que quer fazer a praça, o mirante e mais uma outra obra. Ou seja, 2,5 milhões para fazer 3 obras que não ficarão 2,5 milhões. Se os colegas lerem as atas do Conselho de Turismo, conforme a própria diretora passa, né, nas reuniões, a prefeitura colocará dinheiro dos cofres públicos para complementar essas obras que ele acha que vai fazer. Então, a prioridade dele não está sendo nem no dinheiro do recurso que vem do governo do Estado, nem com o dinheiro do recurso municipal, porque ele mesmo verbaliza, fala e faz atos contrários às obras que precisam ser feitas no município. Ou a cidade está rasgando dinheiro, tem mina de dinheiro na cidade, eu não estou sabendo. Então, se falta o Bequim faz 1 ano, que começou e ficou parada, está na pura terra, barro, como outros lugares todos que está com falta de obra e de infraestrutura, poda de árvore, mas principalmente infraestrutura, e o Bequim acho que é o grande exemplo disso, é falta de dinheiro, porque se tivesse o dinheiro, já tinha feito, né? Não é isso? Eu imagino que sim. E a atenção dele está onde? Está na malfadada ideia turística. E eu digo isso porque quem acompanha as discussões do Conselho, lá está a atenção dele. Inclusive, se a gente acompanhar as discussões, e principalmente a pasta, que hoje falece de recurso para terminar o ano, porque já se gastou-se o dinheiro do ano providenciado para isso. E por que eu estou dizendo essas coisas todas? Porque a atenção dele, o gabinete, que agora virou, esse é o grande meme desrespeitoso com a cidade, é o gabinete dele, que não é aqui, ele mesmo faz questão de expor isso, a atenção dele não está aqui, e não está com as pessoas da cidade, está com as pessoas que ele imagina trazer para a cidade. E eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu fico triste de ter que falar isso, porque eu comprovo mais uma vez para os colegas. Semana passada, mais uma vez, ele que diz não gostar de dados, o Tribunal de Contas, do qual a gente tem que seguir, soltou de novo os dados do IEGM, e note-se, mais uma vez, pelo 5º ano seguido, a gente manteve com a nota média C, a pior nota de análise de políticas públicas de todas as áreas da gestão pública. Desde 2020, que a gente tem uma queda exponencial e todo ano piora. E nada mostra que a gente vai sair desse lugar. E outros dados mais que a gente vai buscar mostram a mesma coisa. Aí ele vem e fala que eu estou falando mal da cidade. Não, eu estou falando mal do gestor da cidade, que não se preocupa com as questões reais da cidade. E digo isso mais uma vez, provando por todas as publicações que ele faz. As publicações que ele faz não é relacionado à cidade. Agora vai falar que a cidade é bonita, isso aqui, porra, estamos cansados de saber que a cidade é bonita, gente. Agora eu comungo com a fala do meu amigo Paulo, e que eu já repeti várias vezes. O que importa termos uma oferta de equipamento se a gente não entrega a água, o bequinho pronto e as outras obras prontas? É simples de se falar. Então, assim, digo isso porque, durante o recesso,
tive que participar da impugnação que tinha feito sobre o leilão. Ele teve prazo para juntar documentos, não juntou documentos adequados. Foram juntadas algumas justificativas que, por si só, não se param em pé, porque ninguém competente técnico fez aquele procedimento. Os documentos que foram juntados não significam nada, ou mais, significa que não há uma atenção adequada com a coisa pública, ou seja, temos potencial risco de um grande problema. E o Ministério Público irá decidir sobre essa causa, que foi impugnada. Sexta-feira, sábado, impugnei mais um chamamento público que foi feito por dispensa pública, com intenção de fazer obra pública, ou seja, utilizando-se um instrumento errado para a finalidade que ele quer fazer, com uma autorização, seja lá de qual o dinheiro for, de 4 milhões de reais, com uma empresa que não é da cidade, que não tem nenhum fundamento e finalidade que trabalha com obra pública. Lá do Paraná. Da onde que ele arrancou isso? Não interessa se esse dinheiro não vem da cidade, não de onde que vai. O importante é, estamos autorizando, via dispensa de chamamento, nem de licitação uma parceria entre o município e uma empresa que nem daqui está em outro estado. Está impugnado, pelo que eu entendo, eles vão de novo passar por cima disso e vão tocar em frente, como tudo eles fazem. Mais uma vez, teremos que ir na justiça. E vamos na justiça. Como eu fui para a justiça e foi protocolado agora, às 7h, ação popular, eu como autor, cidadão, contra a grande, deslocada ideia dele de querer destruir a praça e transformar ela, sim, num shopping center. Por vários motivos, ele irá responder, a diretora de turismo irá responder, e o município irá responder por um ato dele que é irrazoável e não tem técnica nenhuma, desde a questão formal, ou seja, ele está desrespeitando principalmente o plano diretor de turismo, que não consta em nenhum momento autorização para que ele possa fazer uma obra na praça daquele que ele quer fazer. Ela falou aqui que tinha, no dia que ela veio aqui. Eu perguntei várias vezes, a diretora falou, está autorizado. Não está. Além de ter aprovado, eu reli. E nem preciso falar que ele não ouviu o conselho, essas coisas todas. Então, a primeira etapa é essa, a primeira discussão. A segunda discussão é, que eu sempre falei, a Praça da Matriz constitui-se um bem de valor cultural, que está dentro do patrimônio cultural da cidade, e por si só já tem proteção jurídica. Ela não pode ser mexida da forma que ele quer fazer. Ela tem referência histórica, tem referência afetiva da cidade, comprovada pelo abaixo-assinado, com mais de 400 pessoas assinando, parecer técnico de historiador assinando, e mais do que isso, o próprio inventário que constitui o plano diretor da cidade, que ele deu entrada novamente. No plano diretor da cidade, está lá que a Praça da Matriz, constituinte entre Coronel José e a Praça da Frente, Ranieri Mazzilli, desculpa, isso. A Praça Ranieri Mazzilli e a Coronel Joaquim José constituem a Praça da Matriz, que, portanto, estão dentro do cinturão histórico-cultural da cidade. Os próprios engenheiros que foram pagos com dinheiro público constataram, ao longo de 2 anos, que ela está dentro do cinturão histórico da cidade. A institucionalidade, a prefeitura já reconhece isso, já passou por todos os órgãos da cidade. E agora ele mandou para nós aqui, já passou por outra audiência pública esses dias, ele não alterou isso. Ou seja, a própria prefeitura diz que aquilo é um patrimônio cultural, que não pode ser mexido. E ele está querendo mexer, não vai mexer. Não vai. Eu falei que não ia, e ele vai responder pelos danos, e pelo menos não vai ter dano, porque a gente vai conseguir essa liminar, vai parar essa loucura dele, e a gente vai discutir isso. E aí eu falei que a gente ia sair com o tombamento da praça, mas no sentido de proteção, e ela vai sair. Ela vai sair. Não só a praça, como a estrutura de política pública do município, que é uma vergonha. O que eu quero dizer, no final das contas, presidente, é que ou ele leva a sério e respeita as leis, e mais do que as leis, as pessoas e as instituições, ou ele vai continuar levando o processo. E eu não tenho um pouquinho de brincadeira, acabou o diálogo. Não existe possibilidade de diálogo com ele. Por quê? Porque ele não dialoga, ele quer passar por cima e tratorar tudo.
inclusive esta casa. Significa isso que o próprio veto que ele deu no nosso projeto, que sobre microempreendedor, que não tem nada de mais nisso, ou seja, só beneficia os empreendedores da cidade, ele vetou com um argumento que não é razoável. O que só dizia ali era o cidadão cacunense, o trabalhador cacunense tem que ter acesso. É ali que está escrito. O básico do básico é isso. Ele foi contra. Se ele fosse a favor, ele chamava nós para acertar o projeto. Ainda bem que, juridicamente, a gente vai derrubar isso. O que eu quero dizer é, são tantos atos, mas tantos atos, que fica muito claro para onde o vento está arrumando. E o vento não está arrumando para a cidade. A cidade não acontece dessa forma. E, principalmente, a cidade só acontece com o povo cacunense. Isso é básico, gente. Isso é básico. Então, se faltou dinheiro, e a população saiba disso em algum lugar, é porque ele está usando dinheiro em outro lugar. Simples assim. E no que for de minha alçada, ele vai ter que justificar isso muito bem justificado, ou será colocado no seu lugar. Ponto. E outra, entrei com o projeto de lei hoje sobre transparência nos gastos públicos, principalmente em cartão corporativo. Na cidade tem uma lei desde 2009, nunca foi atualizada. A lei de transparência é de 2011, se não me engano, e nunca teve nada em cima disso. E a gente precisa ter acesso aos gastos do que a gente tem feito na cidade. Nós, vereadores, servidores, vice e prefeito. É o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa prestar para a população. Então, temos mais um projeto para aprovar e mais um projeto para cobrar dele, para que ele possa colocar tudo que é gasto nas redes, para a gente possa acompanhar isso. É isso. Foram bastante. Então, meu recesso se deu nessa grande reflexão e grandes ações de enfrentamento, inclusive colocando o meu próprio na reta, porque, como eu disse, sou autor, como cidadão, de uma ação em face do prefeito e sua diretora, e seu jurídico agora. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite. noite, nobres colegas. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao público presente. Boa noite, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, no mês de junho, antes do recesso, eu sempre falava notícias boas. Aí, com o recesso, né, isso foi em junho, o recesso foi em julho, e estamos hoje na primeira sessão do segundo semestre de 2026, após o recesso, 3 de agosto. Então, em junho foi a liberação das emendas parlamentares pelo Executivo Nacional. Então, emendas de deputados federais. Em julho, elas realmente caiu nas contas correntes ali da prefeitura, cada uma destinada ao seu objeto. Então, com a aprovação hoje dessas leis, né, vai ser possível executar o plano de trabalho. Então, quando a gente falava lá atrás, o deputado fulano de tal está destinando, olha, chegou a emenda na prefeitura, mas o banco ainda não tinha liberado movimentação. Aí veio o recesso, né, em julho o banco liberou, aí veio o projeto de lei para a gente poder, nós, né, aprovamos, e agora vai ser executado cada plano. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao deputado federal Paulo Teixeira, e em nome dele, o assessor dele, o Henrique Torres, de São José do Rio Pardo, que é um parceiro do município de Caconde. Os 100 mil para a casa de acolhimento, 100 mil para a saúde do município. E também já está na conta da Irmandade ali, da Santa Casa, né, o nosso hospital, 200 mil também do Paulo Alexandre Barbosa. Só que teve um problema na elaboração do projeto e foi aprovado 140 mil só. Aí veio uma determinação
suspendendo a utilização desses 200 mil de imediato, para reapresentar o plano do contingente de 140 mil, mas já está na conta do hospital. Só não está podendo ser usado até a aprovação de um novo projeto. Então, há um total de 400 mil do deputado federal Paulo Teixeira, em colaboração do seu assessor, o Henrique Torres. Agradecendo também, na mesma situação, falando lá atrás, caiu na conta, hoje aprovamos o projeto, dos 150 mil do deputado federal Marcos Pereira. E agradecer desculpa. É Paulo Alexandre Barbosa. Eu falei uma vez, depois, em vez de eu falar Paulo Alexandre Barbosa, Paulo Teixeira. Mas agradecer o Paulo Teixeira também, que ele sempre ajudou o CACONDE, não só agora, como anteriormente. Mas pedir desculpa ao Paulo Alexandre Barbosa, repetindo, esses 400 mil do Paulo Alexandre Barbosa. E do seu assessor, que articulou, o Henrique Torres. E voltando nos 150 mil, que é do Marcos Pereira, aí é Marcos Pereira, 150, que é do Republicanos, junto com o Gilmar Santos, que é o estadual. Agradecendo também o assessor, o Paulo Legriete, de Divinolândia, que fez a articulação para que essa emenda, essa verba, viesse para o município de CACONDE. Agradecer também, o projeto de lei não veio ainda, mas já está na conta do município 200 mil para assistência social, que é uma emenda do deputado federal Arnaldo Jardim, através do seu assessor Marquinhos de Pinhal. Então, logo também vai estar um projeto de lei destinado à assistência social. Eu ia falar mais coisas, senhor presidente, mas eu vou me inteirar melhor. Teve um projeto de lei que foi aprovado de 100 mil, destinado à saúde, que não deu para saber qual foi o deputado que destinou. Mas eu vou me inteirar junto à diretoria de finanças e na próxima sessão eu tenho o prazer de falar o nome desse deputado aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, senhores vereadores. Agradeço a todos vocês pelas palavras, pelos procedimentos que vêm tomando, mas eu costumo sempre dizer que, e falei em outra sessão passada, que o dia a dia da prefeitura não vem sendo feito, né? Então, é uma cobrança que a gente faz, são coisas simples que a população almeja, que a população precisa, e a gente não está vendo tanto resultado. Temos o problema da água, como bem disse o vereador Edson, é uma grande preocupação nossa. Temos água em abundância, porém, é preciso que haja procedimentos para que essa água chegue nas residências e de toda a nossa comunidade. É preciso que haja plano de trabalho, que a gente não está vendo também assim um plano real para que a prefeitura possa tomar as providências necessárias. A gente fica lamentando também de certos acontecimentos que vêm ocorrendo, e a gente fica realmente aí preocupado no dia a dia de nossa administração. Então fica aí um alerta, sim, a todos os assessores do prefeito, ao prefeito também, que a gente está vendo certos acontecimentos. Hoje todo mundo responde por processos, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas.
E a gente está preocupado com esse dia a dia de uma administração. É preciso que haja mais reconhecimento por parte do prefeito, que haja mais diálogo, que haja mais preocupação com a cidade e para que juntos, sim, possamos resolver os problemas, que não são poucos, a gente sabe disso, mas nós temos leis e temos que obedecer. A gente tem que cumprir essas leis para que não respondemos aí por processos que a gente sabe que ocorrem. Então, é lamentável a gente ver certos acontecimentos. Lembrando a todos vocês que domingo que vem é o Dia dos Pais, fica aqui o meu abraço a todos os pais de nossa cidade, do nosso município, de todo o Brasil, que Deus abençoe a todos. E lembrando também que no dia 27 de agosto, Tribunal de Contas, haverá essa reunião, então já solicito ao diretor da secretaria para que providencie a nossa ida, né, até o Tribunal de Contas no dia 27 de agosto, às 14 horas, onde a gente possa se inteirar de muitas coisas que a gente sabe que é necessário que uma Câmara esteja atenta, que esteja junto com a população, defendendo os interesses de todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos e obrigado.